Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Iniciemos neste momento, com muito carinho, nosso momento de palestra. Hoje, realizando uma atividade diferente da que estamos acostumados a fazer sempre aos domingos, quando fazemos a nossa palestra e violão. Hoje faremos uma palestra e oração. Boa noite, irmã Helena. E vamos refletir a respeito deste tema com muito amor e com muito carinho, com o apoio, o amparo e a força dos irmãos e irmãs. Para isso, faremos, como sempre, a nossa oração inicial. Bondoso Deus, eu te peço neste momento que a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, nossos mentores, anjos da guarda, equipe espiritual e todos os espíritos que se encontram conosco neste momento, encarnados e desencarnados, possam estar nos amparando, nos fortalecendo, derramando força, paz, conhecimento, muito amor e muito carinho em todos os momentos e em todos os instantes, que possamos nos unir em luz, paz e muito carinho. Que assim seja. Boa noite, irmã Lúcia. Boa noite, irmã Karen, e a todos os irmãos e irmãs. Eu gostaria de lermos uma mensagem inicial do livro Canais da Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chamado Dúvida e Bênção. Este texto que vem a nos trazer já uma preparação para a nossa conversa, para a nossa palestra, para recebermos ainda mais a força e o amparo da espiritualidade. E nos diz esta mensagem: quando a dúvida negativa te visite a tarefa mediúnica, situa-te no lugar da criatura necessitada de auxílio, para que não te percas em frustração, agindo ao mesmo tempo com descaridade à frente do próximo. Ao invés de personificares a dúvida, sê a bênção. Se estivesses doente, reclamando amparo, não te preocuparias tanto com demonstrações fenomênicas e sim guardarias a colaboração de alguém que te trouxesse alívio imediato. Se te visses em perturbação, não te interessarias por ocorrências distantes de tuas necessidades, mas saberias agradecer o apoio de quem te ofertasse algumas palavras de orientação e tranquilidade. Se te achasses na posição de obsesso, procurarias, acima de tudo, algum gesto de amor que te favorecesse a libertação. Caso te reconhecesses num cipoal de intrigas e injúrias, rejubilar-te-ias para logo ante o concurso de alguém que te viesse auxiliar a redescobrir o caminho da paz. Se te observasses em solidão, esperarias ansiosamente, sobretudo, a chegada de alguém que te propiciasse entendimento e calor humano. Se tivesses um ente amado em desequilíbrio, não te empenharias a fenômenos e sim regozijar-te-ias ante o amparo do coração amigo que lhe promovesse o reajuste. Se te visses em tal condição de sofrimento ou desespero que não soubesses retribuir de imediato aos teus benfeitores, senão com indiferença e sarcasmo, imagina como seria imensa a tua gratidão depois da crise perante aqueles que te oferecessem bondade e paciência, a benefício de tua própria restauração. Se te encontrasses à beira da desencarnação, reflete no consolo que experimentarias diante da generosidade de alguém que te reconfortasse com a luz de uma prece. Quando a dúvida destrutiva te procure em serviço mediúnico,
não te detenhas nas provações ou conflitos que ainda carregues, e sim, aceitando-te como és, consagra-te ao bem dos outros através de boas obras, porque assim os mensageiros do bem saberão utilizar-te na seara do amor e da elevação, auxiliando-te pouco a pouco a dissolver quaisquer sombras que ainda te assinalem a marcha, e acabarás compreendendo, conforme a sabedoria do Evangelho, que toda boa dádiva vem de Deus. Ou seja, Deus sabe muito bem aquilo que nós temos de certo, aquilo que nós temos de errado, aquilo que precisamos evoluir, mudar, transformar. Mesmo assim, nós não temos como reclamar que não temos amparo. Nós temos todo o amparo da espiritualidade, nós temos todo o amor, todo o carinho de todos os amigos espirituais que sabem as nossas dificuldades, sabem as nossas limitações. Mesmo assim, nos ajudaram a programar a nossa reencarnação, nos ajudaram a escolher, a colocarmos as provas, a colocarmos questões que precisávamos vencer aqui nesta encarnação. Nós, por mais dolorosas que sejam muitas vezes as questões que temos por realizar, e principalmente quando isso acontece em família, nós não estamos reencarnados no local errado, com as pessoas erradas, muito pelo contrário. São os locais exatos, as pessoas exatas para a nossa evolução e para que nós venhamos a ajudá-los a evoluir. E diante disto, junto com a família de sangue, também temos a família espiritual, aqueles amigos que, mesmo distantes fisicamente, na mesma encarnação que nós, estão ali nos amparando, estão orando por nós. Muito mais do que nós imaginamos, são aqueles que oram por nós, que nos querem bem, que procuram a nossa melhora, que desejam nos ver crescer e evoluir. Por isto, não nos entreguemos frente ao cansaço, frente aos joelhos que se dobram e que muitas vezes nos fazem querer parar, pensarmos que não vamos dar certo, que nós não somos ninguém, que nós não somos nada. Não, estes pensamentos, estas vibrações, nós não podemos deixar tomar conta de nós. Nós não podemos impedir que eles venham até nós, mas nós temos o dever e a obrigação de impedir que eles tomem conta de nós e que eles direcionem os nossos passos e as nossas atitudes. No capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o tema Bem e Mal Sofrer. Neste capítulo número 5, que traz como título Bem-aventurados os aflitos. E nos dizem os bons espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta mensagem: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa
quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, cada um de nós tem as suas provas, cada um de nós tem as suas tribulações, tem as suas dificuldades. Olhemos ao exemplo dos nossos irmãos que tanto admiramos. Olhemos ao exemplo de Chico Xavier, que neste ano nós estamos vendo milhares e milhares de homenagens porque se completam 20 anos do seu desencarne. Eu me lembro de ter lido num livro há muito tempo atrás sobre a biografia do Chico Xavier e perguntado um dia: Chico, quando você irá desencarnar? E ele disse: quando o Brasil todo estiver contente. Aí disseram a ele e riram: então você nunca vai desencarnar, pois quando o Brasil se tornou campeão mundial mais uma vez de futebol, o país todo comemorando, o país todo em festa, e Chico desencarna no dia 30 de junho de 2002. Então, nós vemos que a vida de Chico Xavier foi um exemplo de extrema dificuldade, de alguém que passou fome, de alguém que foi judiado, de alguém que, como nós, como eu, como cada um dos irmãos e das irmãs, teve problemas de depressão, teve problemas de ser tratado por sua mediunidade como alguém esquisito, como alguém atormentado, por causa da sua humildade, tantas vezes criticado. E mesmo diante de todas as provas materiais, as pessoas duvidavam daquilo que ele fazia, duvidavam da sua mediunidade, criticavam, como se ele estivesse querendo chamar a atenção. Mas como alguém que viveu numa extrema humildade poderia querer chamar a atenção? Ele, pelo contrário, fez da sua vida amor e doação ao próximo. Então, mesmo assim, ele foi criticado, mas ele soube tirar dessas dificuldades uma maneira de fazer as pessoas sorrir, uma maneira de fazer as pessoas se sentirem felizes. Nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Esta é uma das principais tarefas que nós temos diante desta sociedade aonde vivemos. Desta sociedade, nós temos um dever, uma obrigação, uma missão particular, uma missão familiar e uma missão coletiva, que é vivermos em solidariedade, vivermos de forma fraterna, vivermos nos amparando e nos fortalecendo. Mas, se nós queremos que as nossas provas sejam abreviadas, se nós queremos que nossas provas não pesem tanto sobre os nossos ombros, que nós busquemos este amor, esta solidariedade e colocar tudo isso em prática. Porque cada vez que nós falamos em fé, nós precisamos praticar isto que nós dizemos. Nós precisamos colocar isto no nosso dia a dia. Existem momentos, sim, em que nós fraquejamos, existem momentos em que nós duvidamos, momentos em que nos revoltamos, por mais que tenhamos conhecimento, nós somos falhos e nós muitas vezes não vigiamos e não nos disciplinamos. E as provas se tornam mais dolorosas exatamente porque ao invés da oração, nós nos utilizamos da queixa, nós nos utilizamos dos ressentimentos e muitas vezes vestimos a roupa de vítima. Eu sofro, eu estou desanimada, desanimado, eu preciso de ajuda, eu não vou para frente, eu não consigo, ou seja, eu me torno o meu maior obstáculo para vencer, para dar a volta por cima e para ser feliz. Então nós vemos pessoas de extrema dificuldade, pessoas que enfrentam provas de pobreza de muitas
dificuldades, nos dando verdadeiros exemplos, sendo verdadeiras pessoas que vestem a roupa da fé, da coragem e praticam isto acima de tudo. Porque a fé sem obras, ela é morta. Por isto que nós precisamos colocar isso em prática e exercitar no nosso dia a dia. Cada vez que tivermos momentos de pânico, nos utilizemos da oração. Quando lembrarmos das tristezas, nos utilizemos da oração. As provas suportadas com coragem nos trazem força, nos trazem cada vez mais coragem de levantar todos os dias e conseguirmos comemorar o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos felizes, porque nós temos a alegria junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos trazendo cada vez mais esta felicidade, nos trazendo cada vez mais os ensinamentos. Levantemos as nossas cabeças e vejamos o quanto nós somos protegidos, o quanto nós somos amparados e o quanto nós somos abençoados por Deus. Olhemos para os nossos lados, para o lar que nós temos, olhemos para os lados, o quanto nós somos protegidos, porque não nos falta o alimento, porque não nos falta o amparo, o quanto nós temos tudo isso junto de nós e o quanto existem pessoas que nos querem bem, tanto na espiritualidade quanto também aqui nesta encarnação. E aí vem nos dizer ainda mais dentro da mensagem que nos trazem as instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando a mensagem, o militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é fogo da coragem do que num instante sangrento. Perdão, eu pulei uma frase. Não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num instante sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade. Esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pois pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então nós podemos observar, diante disto, que nós, no plano espiritual, diante da nossa mente, diante dos nossos pensamentos, do nosso espírito cansado, abatido, triste, lembrando os fracassos que tivemos anteriormente, lembrando das pessoas que nós prejudicamos, lembrando das pessoas com quem falhamos, aqueles que desapontaram a nossa confiança, tendo todos esses tormentos junto de nós, clamamos, pedimos para que nós pudéssemos novamente reencarnar.
Pedimos este corpo físico, pedimos esta família, este trabalho, todas as situações que aconteceram. Os nossos tormentos são frutos desta encarnação ou de encarnações passadas. Analisando, refletindo, nós vamos compreender que se aqui nós não fizemos nada para que determinadas situações acontecessem, elas são provas, elas são coisas solicitadas anteriormente, em outras encarnações criadas, consequências e que hoje estão sendo resolvidas. Então a bondade de Deus nos traz aqui de volta, nos permitindo, como este soldado que só se sente feliz no campo de batalha e não enquanto está guardado no quartel. Nós nos preparamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Nos preparamos para ter condições de estarmos aqui, reencarnados, felizes, junto das pessoas. E aí, caminhamos um pouco e temos uma prova. Somos enviados para a batalha. Voltamos, sangrando, cambaleando, feridos, machucados. Recebemos o tratamento, somos curados, recebemos o remédio, recebemos tratamento, descansamos, nos fortalecemos e aí nos é dado uma nova batalha. Ou seja, pouco a pouco nós vamos reparando, consertando e refazendo os nossos caminhos. É bem verdade que muitas das vezes nós erramos muitas coisas novamente, nós repetimos muitos vícios, nós tropeçamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, mas graças ao esclarecimento, graças a este consolo que recebemos, os nossos espíritos se avivam novamente, os nossos espíritos se recordam novamente de coisas que pedimos no plano espiritual, o dom da mediunidade, para que assim pudéssemos auxiliar não somente os irmãos desencarnados que estão conosco, à nossa volta, através de uma prece, através de vibrações de carinho, emissões de pensamento de força, de luz, seja através de passe, seja na mesa mediúnica, mas no dia a dia. Sejamos também médiuns de efeitos físicos, varrendo uma casa, lavando uma louça, auxiliando aqueles que estão à nossa volta, médiuns da solidariedade. Quando, muitas vezes, as pessoas precisam apenas de uma palavra amiga, precisam apenas de uma força, de uma prece e de uma oração. E quantas vezes nós também estamos precisando desta mediunidade, dos ouvidos, da mão estendida, do amor, do coração aberto e do carinho. Este bem e mal sofrer. Nós podemos escolher todos os dias entre a revolta e a resignação, entre a revolta que nos fará passar pelas mesmas situações com desgaste físico e espiritual dobrados, com muito mais tempo, com muito mais dureza e com muito mais dor. Ou através da resignação, tenho que passar por isto, ok, peço amparo, peço o amor da espiritualidade, compartilho com quem eu tenho confiança, peço oração, força e vamos em frente. Vamos passar. Uma hora tudo irá terminar. Esta encarnação é tão curta, frente a uma eternidade, frente a 100, 200, 300, 400 anos de atraso espiritual, uma vez que eu me rendo ao cansaço, uma vez que eu me entrego à dor, e uma vez que eu me entrego à depressão. E infelizmente, muitas vezes, os nossos irmãos e irmãs, e quem sabe nós no passado, tenhamos sucumbido frente ao suicídio. São provas e situações extremamente dolorosas,
aonde não falta o resgate, não falta o amparo, não falta o carinho, não falta a força dada para que cada irmão que desencarna desta maneira se levante novamente e dê a volta por cima. Mas é um período extremamente doloroso, é um período em que se passa uma dor muito grande, aonde não somente a pessoa que passa por isto sofre, mas todos à sua volta. E, consequentemente, é uma reação em cadeia. Nós provocamos dores, tristezas e revoltas na vida de todos que se encontram à nossa volta. Então, que busquemos, através desta força, através da confiança em Deus, nos colocarmos firmes diante de todas as provas, nos coloquemos firmes à frente daquilo que nos é posto todos os dias às nossas mãos. Se nós quisermos ter noção do que seremos no amanhã, basta olhar o que estamos fazendo e o que somos hoje. Se nós desejarmos ter ideia do que fomos no passado, olhemos aquilo que estamos enfrentando hoje, as nossas más tendências, as inclinações que temos em momentos de raiva, em momentos de aflição, de angústia, quando muitas vezes a tendência que tenta vir mais forte em nós são aquelas reações automáticas de instintos de agressividade que muitas das vezes ainda temos, e as reações de fé e de resignação que também surgem diante destes momentos. Quando nós pensarmos que não vamos mais suportar, que as nossas provas são as mais dolorosas que podem existir, lembremos daquelas pessoas que estão num corredor de hospital. Lembremos destas pessoas que dariam toda a sua vida por mais um instante aqui. Nos corredores de hospitais, nós vemos os exemplos talvez mais lindos e puros de amor, aonde as pessoas dão tudo por um instante a mais, por um abraço a mais, por uma palavra, por um perdão e para serem perdoadas. Os corredores de hospitais guardam abraços não dados, remorsos, angústia, tristezas e instantes de solidão. Eles guardam sentimentos que muitas das vezes só na espiritualidade se acham vistos de maneira completa e sincera. Então, nós vemos que o nosso orgulho ainda é muito grande quando nós negamos uma palavra, nós negamos um sentimento e negamos uma oração. E de nada vale tudo o que eu tenho aqui dentro de mim se eu não puder e se eu não compartilhar com alguém, se eu não orar e se eu me recusar a receber tudo isto também. Então nós vemos que nós muitas vezes não alimentamos isto. Nós não alimentamos a fé que dizemos ter, nós não alimentamos o amor que dizemos ter e nós não queremos passar pelas provas que nós dizemos serem temporárias. Nós estamos aqui para sermos instrumentos uns aos outros, aprendermos pelos exemplos uns dos outros. Mas, na maioria das vezes, é a nossa teimosia, é a nossa dor e o cansaço em sofrermos que nos ensinam. Então, nós não podemos olhar o tamanho da prova que temos ou do que tivemos. O passado, ele só serve como lição de ver que nós passamos já por tantas dores, por tantas dificuldades,
e para que nós olhemos a bondade de Deus nas nossas vidas, de onde Deus nos tirou, de onde os bons espíritos nos encontraram e aonde eles nos colocaram, para que nós possamos ver que se hoje, fisicamente, eu não tenho milhares de amigos fisicamente à minha volta, mas eu posso ter milhares de amigos que espiritualmente são ligados a mim, porque nós sabemos que os espíritos se ligam espiritualmente pelos laços espirituais, e a verdadeira amizade, a maior amizade, está contida nestes laços. Não que os laços sanguíneos não tragam grandes amizades, não tragam almas afins, unidas pela amizade, não somente por relacionamentos amorosos. Trazem sim, mas, na maioria das vezes, por estarmos num planeta de provas e expiações ainda, os relacionamentos muitas das vezes são cercados de atritos. Então, felizes aqueles que podem ter ao seu lado as pessoas que os amam e que amam também. Felizes nós que temos amigos que não nos deixam experimentar a solidão, seja à distância, seja presentemente ao nosso lado. Sejamos gratos por tudo que estamos passando. Sejamos gratos até mesmo pela dor que nos ensina. E quando o cansaço bater, lembremos que existe um amigo espiritual ao nosso lado, estendendo a mão e dando demonstrações de todas as maneiras possíveis que nós não estamos sozinhos, que nós não sofremos em vão, que nós não estamos aqui por acaso. Nós não reencarnamos por acaso, não somos produtos do acaso, não somos qualquer coisa, não somos um tropeço da espiritualidade que nos largou aqui nesta encarnação no lugar de outro. Não, nós temos uma missão particular, pessoal, coletiva. Nós temos o dever de lutarmos para sermos mais solidários. Muitas pessoas irão fazer pouco caso disto, pouco caso de nós, mas aí cabe a cada um responder por si e pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Não olhemos para as dores e os tropeços que tivemos como se nós não merecêssemos a mão estendida, como se nós não merecêssemos mais levantar, continuar e dar a volta por cima. Pelo contrário, todos nós merecemos um amanhã feliz, mais alegre, com mais amor, com mais felicidade. E ele começa aqui e começa agora. A partir do instante em que eu me determino a lutar, em que eu me coloco na posição de me disciplinar, de vencer os meus vícios, de vencer as minhas fraquezas, eu vou conseguir olhar para os lados com muito mais alegria, com muito mais força e muito mais paz no coração. Eu me lembro de uma história de uma senhora que contava, dando o seu depoimento, e através de uma história real, e ela dizia que cada vez que ela chegava na igreja que ela ia, na sua casa de oração, ela dizia para todos: Deus te ama muito. Apontava o dedo e dizia para todos: Deus te ama muito. Não te esquece disso. Dizia sempre para todos. E um dia, o senhor que coordenava o grupo de oração que ela participava estava passando por uma situação de extrema dificuldade e não tinha dito nada para ninguém. Ele chegou e a primeira coisa que ela disse, como ela sempre tinha o costume, ela disse: não te esqueça que Deus te ama muito, e eu também. Aí ele olhou para o lado e pensou:
mas ela não faz ideia do que eu estou passando. Ele estava com a sua esposa enfrentando um câncer muito agressivo. E ele virou as costas, saiu. Aí, passados 2 meses, quando a situação dele estava mais calma, equilibrada, frente à doença que a sua esposa estava enfrentando, ele teve coragem então de chamar ela e perguntar: eu queria saber por que você, todos os dias que tem oração, você chega e diz: Deus te ama, não te esquece disso. E eu também. É sempre a mesma frase que você diz. E ela responde: há cerca de 1 ano, disse ela, a minha filha havia sido desenganada aos 9 anos com um câncer e leucemia, e ela foi desenganada pelos médicos. Só que quando eu estava saindo do grupo de oração, alguém disse isso para mim: não te esqueça que Deus te ama, e eu também. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Ela disse, martelando, martelando. Por quê? Porque eu havia sido chamada pelos médicos para assinar os papéis, porque eles iam desligar os aparelhos da minha filha, não tinha mais o que ser feito. O corpo estava praticamente morrendo e não havia mais resposta alguma. Então eles iriam desligar os aparelhos para que não causasse ainda mais sofrimento. E eu estava sem saber o que fazer. De um lado, não suportava mais ver a minha filha sofrendo tanto. Do outro lado, eu não tinha coragem de fazer aquilo. Então eles me disseram: amanhã pela manhã, às 7 horas da manhã, a senhora vem até o hospital. E eu nem dormi aquela noite. Fui no outro dia de manhã, às 7 horas em ponto. Estava no hospital, disse ela. Quando eu cheguei, os enfermeiros olhavam uns para os outros e não sabiam o que me dizer. Então eu comecei a ficar nervosa, mais ainda. Pensei, minha filha desencarnou, minha filha não resistiu e ninguém sabe como me dizer isso, mas eu já estava me preparando para receber essa notícia. Foi quando eles me disseram algo que eu jamais poderia imaginar. Que... Muito obrigado, irmã Lourdes. Muito obrigado. Deus te ama, eu também. Muito obrigado mesmo. E eles disseram pra mim que, disse a ela, que não sabia onde estava o corpo da minha filha. Ela dizia. E aí eu fiquei assim, disse ela, como não sabe onde está o corpo? E eu disse, como? Como assim? E entrei em desespero, não vi mais nada, ela disse. E entrei de uma porta na outra, entrava de uma porta na outra e saí correndo pelo hospital todo. E eles atrás de mim, porque eu não poderia sair abrindo todas as portas que eu via pela frente. Quando eu cheguei no 2º andar, eu comecei a escutar umas vozes e risadas, risadas, risadas. E eu conhecia aquela voz, eu conhecia aquele som. E fui caminhando, minhas pernas tremiam e eu fui caminhando até lá. Quando eu vi, tinham várias e várias crianças, era a ala de câncer infantil, várias e várias crianças sentadas no chão e no meio delas estava a minha filha, ali sentada. Quando ela me viu, ela levantou, correu, me abraçou e disse, mamãe, não fica triste comigo que eu estou aqui sentada no chão. Eu sentei só um instante aqui, eu não resisti quando eu vi as crianças, eu vim aqui brincar, eu estava morrendo de vontade de brincar com alguém. Aí eu olhei aquilo, ela disse, e não acreditava no que eu via. Eu disse, o que aconteceu, minha filha? E ela disse, mamãe, ontem à noite eu vi quando você foi me ver no hospital, mas eu não tinha forças para falar, mas com os olhos bem pouquinho abertos, eu conseguia ver você do meu lado. E eu escutei o médico dizer para você que queria desligar os meus aparelhos, que queria que você viesse assinar para me buscar, porque eu estava morrendo, eu estava desencarnando. Mas eu ainda tinha forças e eu queria muito viver.
embora o meu corpo não respondesse aquilo que o meu pensamento queria. Então, quando vocês foram embora e o médico saiu, eu vi que vieram algumas pessoas, eles vieram, colocaram as mãos postas sobre mim e começaram a orar. Eu vi que eles disseram para mim que eu me mantivesse calma, que tudo ia dar certo. E um deles sorriu para mim e trouxe uma paz muito grande. E quando eu acordei, novamente, eu sentia tanta força, tanta alegria de vida. E eu resolvi brincar com as crianças. Ou seja, ela realmente tinha ido ao hospital assinar para retirar o corpo da filha para ser enterrado. Mas pelo contrário, ela viu a sua filha em paz, bem, com uma sobrevida que havia recebido, com o apoio da oração da mãe, com o apoio da espiritualidade, com os desígnios de Deus. Nada acontece por acaso. Embora muitas vezes aqui, nesta encarnação, nós não tenhamos ideia da dimensão que as coisas têm, da proporção que cada coisa significa na nossa encarnação. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos ter mais fé, precisamos, uma vez que colocamos nossas vidas nas mãos da espiritualidade, pedimos a intuição, porque eles não podem tirar o nosso livre-arbítrio, eles não podem vir aqui e viver e fazer as provas por mim e por você. Eles vão nos auxiliar, transmitir apoio, força, nos intuir na melhor direção. E nós precisamos confiar nisto e fazer a nossa parte, sempre procurando fazer aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Desta maneira, nós iremos auxiliar também aos irmãos que ainda não gostam de nós, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque se eles não gostam de nós, algum motivo existe, mas o maior detalhe não é tentarmos descobrir aqui porque eles não gostam de nós. O maior detalhe é orarmos uns pelos outros, é envolvermos com amor, com vibrações de paz, de fé, de luz e de coragem a estes irmãos. O maior desafio é unirmos as nossas forças num único ideal de amor e de paz. Aí a nossa encarnação terá sentido, a nossa mediunidade terá sentido e tudo isto aqui fará sentido. Porque assim, quando desencarnarmos, chegaremos no plano espiritual com a alma em paz de quem caiu milhares de vezes, de quem talvez não venceu, talvez nem metade das provas, mas nós teremos a consciência e a paz de espírito de quem tentou fazer a sua parte, de quem tentou lutar, tentou se corrigir e tentou fazer tudo isto valer a pena. Este é o maior desafio que nós temos pela frente, de orarmos uns pelos outros, de orarmos por aqueles que estão caídos, de levantar as mãos, orarmos por aqueles que nos pedem preces. Muitas vezes nós também pediremos, e é isto que faz tudo ter sentido, quando nós nos unimos em oração e paz. As nossas mãos dadas são mais fortes do que qualquer desafio, do que qualquer pedra jogada. Se, ao invés de jogarmos a pedra de volta, nós colocarmos ela apoiada a uma outra, nós iremos construir um muro, construir uma casa de felicidade, de paz, uma estrada de luz diante dos nossos caminhos. Esta é a maior caridade, este é o maior sentido, e esta é uma das coisas que mais Chico Xavier praticou durante toda a sua vida. Ele nunca ficou se vangloriando, se exaltando diante de todas as mediunidades de que ele
era portador nesta encarnação. Quantas e quantas mães foram consoladas pelas suas psicografias, pelo seu abraço, pelo seu sorriso, pela sua presença. Quantos e quantos filhos receberam o carinho, receberam o afeto, receberam a certeza que seus pais estavam bem na espiritualidade. Quantas injustiças deixaram de acontecer através das psicografias que mudaram os rumos de julgamentos nos tribunais. Quantos livros escritos e que hoje nos trazem o conhecimento da vida no mundo espiritual, da vida aqui na Terra, do que acontece conosco, de que não somos esquisitos ou esquisitas, de que somos portadores aqui nesta encarnação de uma mediunidade, que precisamos ser responsáveis por ela, de que precisamos levar da melhor maneira possível, de que precisamos e temos o dever de sermos médiuns e somos 24 horas por dia, através da oração, vigiando nossos pensamentos e buscando vencer as nossas más inclinações. E que isso se faz também através da compreensão de que eu não posso mudar a todos que estão à minha volta. Eu não tenho condições de fazer isso. Não está em mim, melhor dizendo, fazer isto. Mas está em mim compreender e orar pelos outros. E isto está em minhas mãos e está no meu alcance. Isso é o maior desafio. Quando nós respeitamos as diferenças e nos colocamos a serviço realmente de Deus. Eu repito, muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes nós vamos cansar, muitas vezes vamos querer parar, vamos querer deixar tudo de lado, porque as provas se tornam cada vez mais pesadas, porque o momento é cada vez mais difícil. Isso acontece sim, mas que nesta hora saibamos enxergar e valorizar os anjos que Deus coloca a nosso lado para nos dar apoio, para nos dar força, para nunca deixar de nos dar um bom dia, como você está, para nos dar um abraço, mesmo que através de uma mensagem, mesmo que seja através da distância, mas que seja verdadeiro. Saibamos valorizar as alegrias que Deus coloca no nosso caminho, em todos os momentos e em todos os instantes. Lutemos por vencer a preguiça dos instantes em que tudo está bem e nossa tendência a nos acomodar é parar de buscar a disciplina, de buscar o nosso crescimento, o conhecimento e o estudo e praticar. Quando nós estamos bem e tranquilamente bem, a nossa tendência é deixar tudo de lado. E depois eu começo, e daqui a pouco eu faço, e daqui a pouco eu vou estudar, e daqui a pouco eu leio, e daqui a pouco eu escuto, e assisto uma palestra, e daqui a pouco eu vou ajudar. Daqui a pouco, talvez aconteça somente no plano espiritual. E daqui a pouco, a nossa consciência pesa. O daqui a pouco é um tempo muito tardio por acontecer. Agora é o momento em que nós podemos agir e reagir. É o momento de nós olharmos para aqueles, como eu disse, que muitas vezes se encontram doentes e que dariam tudo para estar de pé, como eu e você estamos, com saúde, com um pensamento equilibrado, dariam tudo por este momento, por um abraço a mais, aqui nesta terra. Façamos deste momento, entre o bem e o mal sofrer, a nossa escolha. E que, se temos provas por passar, que sejam da maneira melhor possível. Se eu errar, me estenda a sua mão. Se você errar,
que a minha mão possa estar ao teu alcance sempre, em todos os momentos e em todos os instantes. Nós não somos nada sozinhos, mas juntos, como diria Bezerra de Menezes, nós somos união. E é a solidariedade que nos faz fortes. É a solidariedade que nos torna verdadeiramente cristãos, verdadeiramente aqueles que buscam se espelhar naquilo que nosso Mestre Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos. É desta maneira que nós vamos compreender por que Chico Xavier, de tão pequeno que se fez, tão grande se tornou. De que todas as celebrações dos 20 anos do seu desencarne, até nisto, na sua homenagem, nós somos os mais presenteados. Quando nós temos uma alma tão grande como ele, nos trazendo tanta força, tanta paz, vendo que suas obras continuam florescendo e gerando frutos. Algo que eu sempre escuto da espiritualidade é: todos nós somos frutos da oração de alguém. Portanto, hoje, façamos florescer no coração de alguém a semente da prece, que possa florescer dentro de nós as preces de alguém, da espiritualidade, da confiança de Deus depositada em nós, de tudo aquilo que Ele colocou para nós, de tudo aquilo que em sonhos recebemos, de todo o amor que nós recebemos. E se a maior parte das coisas foram provas, espinhos, lembremos de um detalhe, que para chegarmos ao botão de rosas, precisamos primeiro passar pelos espinhos. Mas chegaremos, todos chegaremos. E já pensou que lembrança feliz e alegre será quando um dia, na espiritualidade, nos olharmos, nos reconhecermos e pudermos dar um abraço, todos nós, lembrando de todos estes momentos em que chorávamos, muitas vezes em nossa casa, em nosso quarto, nos sentíamos sozinhos, sozinhas, e tínhamos alguém que nos abraçava em pensamento, que destinava suas preces, e esta vibração de amor e de carinho chegava até nós. Não nos esqueçamos nunca disto. Eram estas as palavras que eu gostaria, através da espiritualidade, deixar aos irmãos e às irmãs, e que possamos então fazer a nossa prece para finalizarmos estes nossos momentos. Amado Deus, espiritualidade amiga, eu agradeço por cada momento de prece, por cada momento de luz, por cada momento dividido aqui com os meus irmãos e com as minhas irmãs, por cada momento que ajuda a dar mais sentido para a minha vida. Muito obrigado por toda a compreensão da espiritualidade, pelos momentos em que reclamo, pelos momentos em que duvido. Obrigado por me auxiliarem nos momentos em que eu penso em desistir e me estendem as mãos. Obrigada, Senhor. Obrigado porque não falta nada. E peço desculpas pelos momentos em que reclamo. Agradeço pelo amor, pelo carinho de cada um dos irmãos e das irmãs. Senhor Jesus Cristo, espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, aos nossos mentores e anjos da guarda, eu peço que possam estar no lar de cada irmão, de cada irmã, que esteja agora, neste momento comigo, ou que estarão posteriormente, que possam receber esse amparo, essa força e essa luz. Obrigado, Mestre Jesus, porque o teu amor, vivo nos nossos corações, nos mostra como é bom ter um irmão, ter um amigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque cada desafio vencido é um passo dado na tua direção. Obrigado a todos os irmãos e irmãs, e que possamos dar por encerrado
estes momentos desta noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Obrigado pela força, pela paz e pela luz. Eu sou Débora Rabelo, que os bons espíritos te guiem, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e até a próxima semana, sempre com os nossos vídeos de estudos colocados no YouTube, como a nossa biblioteca, para não sobrecarregar aqui e para se tornar mais fácil a pesquisa, sempre no YouTube e aqui online de sexta a domingo. Um forte abraço a todos, que possamos estarmos sempre juntos, que assim seja.